Olá! O canal Mil Luzes tem o prazer de narrar o terceiro livro da trilogia de André Luiz Ruiz pelo Espírito Lúcius. Este livro falará sobre o período de transição da Terra, que deixará de ser um planeta de provas e expiações e por isso não poderá mais abrigar espíritos que não desejem o crescimento espiritual. No capítulo 32, Bezerra de Menezes saiu em excursão de estudos com seus protegidos. Tinham o objetivo de estudar quais seriam os critérios para a salvação daqueles que herdariam o planeta Terra regenerado. Sua primeira tarefa era encontrar os verdadeiramente arrependidos. Lembre-se de deixar o seu like e se inscreva no canal. A chegada do grupo ao hospital foi rápida. Todavia, diferentemente do cárcere, o ambiente vibratório era muito distinto. Trabalho em todas as direções e nos dois lados da vida. Naturalmente que a presença do Dr. Bezerra naquela casa de esperança era motivo de alegria para todos, especialmente aos dirigentes desencarnados da instituição, previamente informados da chegada do grupo de estudos que o acompanhava. Para ganharem tempo, aproveitando os minutos, após as rápidas saudações entre todos, foram deixados à vontade pelos anfitriões. Tomando a palavra, explicou Bezerra: observem, meus filhos, que aqui as vibrações favoráveis tornarão menos penosa a nossa pesquisa, uma vez que, quando se defrontam com o sofrimento na área da saúde física, em geral, as pessoas se tornam mais inclinadas aos estados introspectivos. Quando a dor visita a carne, fazendo cada um recordar-se de que não passa de singelo passageiro do ônibus da vida, as reflexões naturalmente explodem nos pensamentos. Aqui, isolados em leitos ou convivendo com diversas dores simultâneas, não lhes falta tempo para fazer aquilo que em outras condições orgânicas geralmente não gostam muito: pensar. Encaminhou-se com o grupo, então, para o corredor principal daquele vasto nosocômio. Aproveitando a oportunidade, Adelino comentou, desejando facilitar o aprendizado dos encarnados que, interessados, obteriam importantes informações. Quando de minhas experiências nesta área, querido doutor, sempre me admirei do poder da enfermidade para abrir a mente e o coração a novas ideias, como se a dor fosse um bisturi da fé. Não resta dúvida, meus filhos, que a dor é uma importante aliada dos seres humanos como ferramenta, por eles mesmos manipulada, uma vez que das suas atitudes decorrem as necessárias consequências, e por isso as dores são sempre escolhas evolutivas. Mesmo quando a alma as solicite para acelerar seu crescimento através de provas variadas, são alavancadas a serviço da vontade ou do desejo do próprio interessado. No entanto, observaremos sempre uma coisa interessante: quanto mais grave é o estado ou o problema, mais profundo costuma ser a entrega do enfermo aos estados de arrependimento. Doentes existem que, estagiando neste hospital por motivos banais, perdem a oportunidade de meditar na transitoriedade da vida e na leviandade de suas condutas, porque não se sentem ameaçados, naquele momento, pela possibilidade da morte. Então, almejam tão somente o regresso às suas moradias o mais rápido possível, para que continuem levando o mesmo estilo de vida de antes. Mas quando a dor se torna incisiva, quando as causas geram efeitos danosos através de incômodos mais terríveis, cada encarnado é levado a aprofundar-se no raciocínio do porquê daquele estado e qual a sua efetiva participação naquele evento. O isolamento hospitalar, a dependência da ajuda alheia, a convivência com outros doentes, a visão de outros sofrimentos quase totalmente desconhecidos da maioria, fora daqui, facilita aos que caíram no estado de isolamento meditativo que procurem abrir-se para Deus através da prece pessoalmente realizada ou solicitada como intercessão de terceiros a seu benefício pessoal. A ausência de familiares às suas ordens, com a respectiva falta que lhes faz aquela companhia que nunca valorizaram, a dependência emocional e material para as mínimas coisas
e necessidades fustigam o orgulho, a arrogância, despertando o sentimento de solidariedade e admiração pelas pequenas coisas. O medo da morte, como um ponto final de seu período na Terra, a perda dos bens que juntaram com avidez e egoísmo, sentindo-os esvaírem-se pelos dedos, a derrocada de seus negócios, o fim de seus planos mirabolantes, a dúvida sobre o destino desconhecido, a falta de vivência espiritual ou de conhecimentos que os ajudem a encontrar calma. Tudo isso e muito mais vai esculpindo a alma no silêncio das horas vividas em um leito hospitalar. Todos acompanhavam a palavra inspirada daquele que conhecia profundamente os efeitos benéficos de tais circunstâncias na vida das criaturas. Então, meus filhos, surpreendem-nos as orações aflitas nascidas no pensamento de homens indiferentes, de mulheres amesquinhadas pela superficialidade, de pessoas sem qualquer ligação com Deus. A maioria destas preces é verdade, fruto do medo, das angústias e do receio do desconhecido. No entanto, muitas vezes divisamos a dor física a desatar a dor da consciência e nas manifestações de fervoroso arrependimento, aqueles que começam a despertar para um outro tipo de entendimento se beneficiarão tanto pela certeza da despedida que se acerca, quanto pela convicção de que nunca vão morrer. O que faz os diques do remorso darem vazão ao rio de lágrimas da culpa que lavam o espírito, ao menos no sentido de aliviar o peso da consciência no regresso à vida indestrutível e verdadeira. Todos sabem que precisarão assumir seus delitos e superar suas faltas, de forma que suas experiências em um leito hospitalar, para os que saibam aproveitar os conselhos da dor e do silêncio, da solidão e da necessidade, são advertências celestes para que não se perca mais tempo. Dirigindo-se ao interior de um quarto coletivo, Bezerra indicou aos alunos que o seguiam. Neste ambiente, perceberão que vários seres estarão usando a oração de alguma forma, e se não estiverem atentos, poderão imaginar que são todos convertidos aos novos rumos. No entanto, se é normal que a debilidade física faça os lobos guardarem as garras, amoitando-se nas tocas, isso não quer dizer que eles deixaram de ser lobos. Daí deveremos observar com objetividade o estado de vibrações ligadas ao arrependimento verdadeiro, não somente aquele que faz todos desejarem vencer os obstáculos e regressar às suas vidas, porque não há nenhum dos internados em um hospital que não sonhe em retomar suas atividades cotidianas. Todos querem sarar e se confessam a Deus como anjos injustiçados à espera do socorro do Pai. No entanto, não será muito grande o número dos que desejarão superar seus estágios inferiores com a autenticidade daqueles que aceitaram a beleza da lição. Abeiraram-se então do primeiro doente. Observem seus pensamentos, disse o médico amigo, antes de acionar avançado aparelho representado por uma maleável tela que, flutuando à frente do acamado, facilitaria a visualização do conteúdo de suas ideias. Alberto, meu filho, diga-nos o que sua visão observa ao redor de nosso primeiro irmãozinho. Procurando corresponder à expectativa do professor e de seus amigos de lição, o médium fixou-se atentamente sobre o encarnado, que em vão tentava dormir. Observa, doutor, que este irmão vive um intenso conflito mental. Parece misturar as palavras de uma oração com os pensamentos confusos, como se estivesse falando e respondendo ao mesmo tempo. Escuta o que diz. Ah, meu Pai amado, tire-me daqui. Preciso voltar para casa porque tenho quem necessite de mim. No entanto, logo depois exclama: que será que aconteceu com Francisca, a maldita, que não veio me ver mais uma vez? Será que já não arrumou outro? Enquanto estou na pior, deve estar bem feliz com a minha ausência. Terá que ter uma boa desculpa para me dar quando resolver vir aqui novamente. E depois recomeça: ah, meu Deus, veja como sou infeliz.
Já não bastam minhas dores? Que fiz para merecer os tormentos da traição dentro da própria casa? Sou um desgraçado, mas a infeliz há de me pagar. Vai ver só. Acenando com a cabeça, Bezerra concluiu a observação, estendendo a tela sobre a cabeça do doente para facilitar a visualização para todos do grupo. Vejam as imagens do condensador de pensamentos. Trata-se de um irmão fustigado pelos ciúmes atroz, que o tem perseguido como fantasma a rondar-lhe a casa mental, encaminhando-o ao sanatório. Todavia, acumpliciando-se nessa teia de perseguições, nosso doente se afinizou com espíritos inferiores com tal precisão que reage às ideias que lhe sugerem, sem qualquer oposição do pensamento lógico. Sua esposa está à frente das responsabilidades do lar, precisando acolher os 3 filhos pequenos, que exigem dela atenção e cuidados, mas o marido não reflexiona a respeito dos compromissos da companheira, ainda mais assoberbada com a sua ausência. Desajustando o centro mental e na falta de maturidade afetiva, envenenou-se de tal forma com tais suposições que, como consequência, destrambelhou o fígado com os dardos agressivos de pensamentos e sentimentos aflitos, assimilando ainda mais as emissões tóxicas das entidades que se conjugaram à sua leviandade. Não sabe o que é orar de maneira verdadeira, e mesmo quando, como agora, poderia meditar mais profundamente, seus pedidos de ajuda são entremeados pelo controle mental dos sócios desencarnados, que continuam a puxar as cordinhas do pensamento, fazendo com que mescle os pedidos de socorro ao juízo condenatório e ideias agressivas contra a esposa, mulher que o vem tolerando por amor às crianças. Não será aqui que encontraremos o que estamos buscando. Este irmão continua doente e prosseguirá enfermo, mesmo que o fígado, à custa de tratamento e remédio, se recomponha, o que será muito improvável que aconteça, infelizmente. Deixando aquele leito, caminharam para o seguinte, onde outro homem idoso dormia um sono agitado. Chamando Dalva, Bezerra fez o mesmo pedido que fizera antes a Alberto. Bem, doutor, o que consigo observar é que este irmão está lutando em vão para sair do corpo físico, angustiado pela preocupação com alguma coisa que se passa longe daqui. Essa dificuldade é motivada pelo medo gerado no doente, porque ao lado do leito há um espectro negro que o apavora, fazendo-o regressar à fortaleza física, como alguém que retorna à trincheira assim que vislumbra o inimigo a espreitá-lo. Muito bem, Dalva, isso mesmo. Vamos avaliar o motivo desse comportamento. Estendendo novamente a tela sobre o tronco do agitado ancião, ela imediatamente iluminou-se com a cena que se desdobrava. Vejam só o que se passa neste caso. O nosso amigo está agoniado com o destino dos bens que juntou, mas que agora jazem longe de seu controle. Vivendo para a vida material e tendo nela o foco de suas preocupações durante todo o seu transcurso, está impedido de fiscalizar seu patrimônio, porque a doença o afastou do controle do cofre. Sofre com a perspectiva de ver diminuídos os ganhos, de não obter as poupudas remunerações dos que tomaram empréstimos de suas mãos e que neste momento, segundo imagina, o pobre homem, estariam se locupletando às suas custas, sem efetivarem as quitações a que se comprometeram. Por não confiar em ninguém, adotou a vida solitária, de quem só se relaciona com quem está em idêntico padrão de vida. Só que agora, sem afetos mais dedicados, percebeu-se no centro de terrível armadilha. O espectro sombrio que o ronda é composto dos inúmeros espíritos vingadores, aqueles que foram por ele muito prejudicados, que deixaram a terra prometendo vingança, e dos outros companheiros avarentos que o inspiraram na sovinice desmedida, desequilibrando sua lucidez. Nosso amigo, infelizmente,
está perdendo a oportunidade de aprender com a doença, a meditar no que o espera. Não conseguirá sair deste hospital, a não ser para ver levarem seu corpo ao necrotério. No entanto, isso só vai tornar mais desesperadora sua situação, uma vez que se recusará a deixar o envoltório físico e, para ocultar-se dos perseguidores, ver-se-á obrigado a se esconder em um organismo apodrecido, ou precisará encará-los. Não encontraremos aqui também o arrependimento que buscamos. Observando do outro lado, um dos doentes, no qual a visão espiritual identificava um halo de luzes, Bezerra levou o grupo até sua cama. Observem este irmão. O que você consegue divisar, Cornélia? Bem, doutor, observo-o em profunda oração. Está pensando na dor que o conduziu ao leito. Está dizendo: meu pai, você sabe que meu sofrimento existe e que fiz por merecê-lo. Sempre abusei da comida e da bebida e agora estou pagando o preço por isso. Ajude-me a sair desta, Senhor. Tenho sido um bom filho de Deus. Cumpro meus deveres na igreja e pago o dízimo de tudo quanto recebo. O próprio pastor me admira pela fidelidade aos cultos e já foi até a minha casa por 2 vezes almoçar com a minha família. Valha-me, Senhor, estou seguro de que o sangue de Jesus tem poder. Prometo que, saindo daqui, vou controlar a boca para que meu colesterol não me traia novamente. Realizando o mesmo procedimento já adotado nos anteriores, Bezerra abriu a tela flexível sobre o doente que orava com a unção dos crentes e perguntou: este irmão está envolto por um halo de luzes e realiza uma oração na qual reconhece seus desajustes e faltas como a origem deste problema físico. Para vocês, ele demonstra estar vibrando no padrão do arrependimento que buscamos? Apesar das emissões luminosas à sua volta, todos foram unânimes em negar que ele estivesse nas condições procuradas. Parece que seu estado interior não se concentra vinculado à modificação mais profunda. Observem a tela. Vemos que nosso companheiro tem uma vida boa, agradável e sem maiores dificuldades graças à fé que o sustenta. Frequentador da igreja, conseguiu agregar-se aos que auferem as vantagens materiais da prática religiosa e, com a justificativa de ser fiel a Deus, granjeando-lhe os favores para as facilidades do mundo, passou a comer e desfrutar da vida, ajuntando recursos na área do conforto que se lhe depositaram nas artérias, comprometendo o funcionamento do coração. Motivado apenas pela palavra bíblica e adepto de uma fé sem obras, tem um negócio comercial que serve à instituição religiosa, e sua clientela é composta em sua maioria dos outros fiéis, fazendo com que esteja constantemente dependendo do culto na defesa de seus equívocos para a manutenção de seus ganhos. Vida fácil, com a abundância do garfo e do conforto, contaminou-se no egoísmo e na indiferença para com os sofrimentos do mundo. Acostumou-se a pedir coisas a Deus, baseando-se nas doações feitas à igreja, mesmo quando reconhece sua culpa pelas condições deterioradas em que seu corpo se apresenta. É um irmão como outro qualquer, vivendo pelos padrões da maioria, para a qual a fé é apenas um meio para se conquistar o reino do mundo. Tem um sentimento sincero e acredita em Deus, o que o faz rodear-se dessas claras emanações. Teve uma vida sem crimes graves, mas sua fé não o transforma, nem o qualifica para representar o arrependimento que estamos procurando. Nosso irmão não é mau, como grande parte dos religiosos de todos os tipos em todas as religiões, mas é um profissional da crença, vivendo envolvido por interesses e vantagens almejadas, não se aprofundando no verdadeiro amor de Jesus pela miséria de seus semelhantes,
o que o faria menos obeso ao dividir alimentos, menos amolecido por exercitar-se no amparo aos doentes, menos acomodado por exercer a compaixão perante os irmãos da humanidade. Ao redor, outros doentes adormecidos não apresentavam condições de avaliação, ausentes que se encontravam graças à libertação do sono do corpo físico. Mudaram de quarto para que a experiência prosseguisse. Olá, amigos! Este é o capítulo 33 do livro Herdeiros do Novo Mundo. Continuem conosco nesta aventura. Até breve!